Boa noite, irmãos. Graça e paz da parte de Cristo Jesus, amém? Espero que o coração de vocês esteja tão alegre quanto o meu coração está nessa noite, de poder voltar aos cultos presenciais, de poder ver que vocês estão com saúde, que vocês estão bem. Muita alegria, muita gratidão a Deus por estarmos aqui. Foram 5 meses e não foi fácil. Para aqueles que gostam do ajuntamento, para aqueles que gostam da companhia dos irmãos, para aqueles que gostam de adorar junto com os irmãos, foi um tempo duro, mas um tempo de aprendizado também. E Deus tem seus planos, seus propósitos em todas as situações. Então, louvado seja Deus, inclusive, por esse tempo que passamos afastados. Deus nos abençoe, que Deus receba o nosso culto, a nossa adoração. Queria convidar nosso irmão presbítero André, que fizesse uma oração inicial, uma oração entregando a Deus todo o decorrer desse culto, que tudo que nós fizermos seja agradável a Ele. Santo Deus, eterno Pai, te agradecemos pelo dia de hoje, te agradecemos por estarmos aqui para louvar, adorar e bendizer teu santo nome, Pai. Te agradeço por cada irmão aqui presente, te agradeço por cada irmão que está ouvindo através da internet, e quero te pedir para que o Senhor venha estar conosco durante este culto, dando a sua palavra, ó Pai, dando seus ensinamentos aos nossos corações, para que possamos aprender mais do Senhor e sentirmos também essa comunhão maravilhosa que é estarmos uns com os outros e também, ó Pai, com nossos irmãos pelo mundo afora. Te peço que o Senhor venha estar sobre todos os atos desse culto. Fica conosco, nos guarda e nos proteja. Em nome de Cristo, amém. Amém. Eu queria convidar você então a abrir a sua Bíblia no livro do profeta Isaías. Isaías 59. Nós faremos a leitura dos versos 1 ao verso 4 de Isaías 59. Isaías 59, 1 a 4. Eu farei a leitura, os irmãos, por favor, acompanhem reverentemente. Diz assim a palavra de Deus: Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue e os vossos dedos de iniquidade. Os vossos lábios falam mentiras e a vossa língua profere maldade. Ninguém há que clame pela justiça, ninguém que compareça em juízo pela verdade. Confiam no que é nulo e andam falando mentiras. Concebem o mal e dão à luz a iniquidade. O profeta Isaías profetizando então e alertando, advertindo o povo de Deus, o povo de Israel, a respeito dos seus pecados e da necessidade urgente de arrependimento, para que então eles tivessem acesso a Deus. Nós, como cristãos, temos livre acesso a Deus através da mediação de Jesus Cristo, mas os nossos pecados continuam fazendo separação entre nós e o nosso Deus. Então, nesse momento, eu queria convidar você a abaixar sua cabeça, a apresentar a Deus uma oração individual, silenciosa, de confissão de pecados. E eu vou convidar, então, o nosso irmão presbítero Lucas, que faça, então, uma oração audível, nos representando diante de Deus. Senhor Deus e Pai, nos achegamos diante do Senhor, confessando os nossos erros, confessando as nossas falhas, reconhecendo, Deus, que somos pecadores e carecemos do Senhor, carecemos da Tua justiça por meio de Cristo Jesus. Senhor, nós pecamos contra o Senhor com palavras, com atos, Pai, também através da nossa omissão, Pai, quando sabemos aquilo que é certo, quando entendemos a Tua palavra e não praticamos, Pai. Perdoa a Tua igreja por meio de Cristo Jesus
em que há esperança. Perdoa as nossas falhas, Pai. Nos restaura, Senhor. Corrige os nossos erros. Em nome de Jesus é que eu oro. Amém. Queria convidar você novamente a abrir a sua Bíblia, agora no livro dos Salmos. Salmo 133. Eu queria contar com a ajuda dos irmãos para que nós lêssemos esse salmo em voz alta, todos nós, como um hino de louvor a Deus, como um hino de gratidão a Deus. Leamos então o Salmo 133, os 3 versos a uma só voz. Ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como o óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Amém. Como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Nós vamos ter um momento agora de agradecer a Deus por nos permitir estar aqui nessa noite, por ter nos mantido firmes, com saúde, por ter colocado no nosso coração o desejo de estarmos aqui nessa noite, de ter nos trazido aqui. Queria convidar o nosso irmão presbítero Ailton, que fizesse uma oração de gratidão e exaltação a Deus, e você terá a oportunidade também, de forma individual e silenciosa, de louvar e agradecer a Deus. Senhor nosso Deus, Pai eterno, rendemos graça a Ti, ó Senhor, nesta noite, por o Senhor permitir, Senhor, que nós viéssemos à Tua casa, a Tua casa que é chamada Casa de Oração, para prestarmos ao Senhor o nosso culto e a nossa adoração. Nós somos gratos, Deus, porque o Senhor tem sido um Deus bondoso, um Deus maravilhoso para com nossas vidas. O Senhor tem nos dado saúde, o Senhor tem nos dado a paz, Senhor. Somos gratos por cada família esta noite aqui, que vem para adorar o Teu santo nome, Senhor. Que o Senhor possa encontrar esta noite aqui os verdadeiros adoradores do Seu nome, Deus. Nós somos gratos porque estamos diante de Deus santo e poderoso. Esta oração nós Te entregamos pelos méritos de Cristo Jesus. Amém. Muito bem, irmãos, nós vamos então ter agora a oportunidade de louvar ao nosso Deus pela condução então do Ministério de Louvor da nossa igreja e pela ação do Espírito Santo em nós. Eu queria convidar você que veio preparado para esse momento, que no primeiro cântico devolvesse então à casa do Senhor o seu dízimo, a sua oferta, como forma também de louvor e gratidão a Deus. A palavra está então com o Ministério de Louvor. Boa noite, irmãos. Graça e paz da parte de Cristo, amém? Aleluia. Queria convidar os irmãos que ficassem em pé para que nós possamos juntos adorar o Senhor. Salmo 126 diz que quando Deus restaurou a sorte de Sião, nós ficamos como quem sonha. E eu tenho plena certeza que Deus há de restaurar a sorte, não só da igreja, mas a sorte do mundo todo, pelas orações que a igreja tem feito. Eu creio nisso. Está próximo esse dia, amém?
quando Deus nos libertou. Houve riso e canto, maravilhoso, eterno Senhor, vem nos restaurar. Nos encher como um rio, se sair a semear e as lágrimas do teu rosto não pararem de cair, lembre quem te libertou, é a alegria que o fará voltar a sonhar. Pareceu um sonho quando Deus nos libertou. Houve riso e canto, maravilhoso, eterno Senhor, vem nos restaurar. Nos encher como um rio, se sair a semear e as lágrimas do teu rosto não pararem de cair, lembre quem te libertou, é a alegria que o fará voltar a sonhar. Se sair a semear e as lágrimas do teu rosto não pararem de cair, lembre quem te libertou, é a alegria que o fará voltar a sonhar.
Preciso de ti, preciso do teu perdão, preciso de ti, quebranta meu coração. Como a corça anseia por águas, assim tenho sede. Como terra seca, assim é minha alma, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. O que fizestes por mim, como alto é o céu, tua misericórdia é sem fim. Como um pai se compadece do filho, assim tu me amas. Afasta as minhas transgressões, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. E as lutas vêm tentando me afastar de ti. Frieza, escuridão procuram me cegar, mas eu não vou desistir. Ajuda-me, Senhor, eu quero permanecer.
Graça e paz, irmãos. Esse hino talvez uns conheçam, outros não. Mas como o autor, quando ele compõe esse hino, ele coloca na sua poesia um estado de exaltação, um estado de contemplação ao Senhor, ao menos o coro, para quem não conhece esse louvor, eu gostaria de convidar a igreja a cantar comigo, e é bem facinho. São 4 momentos que diz assim: maravilhoso é estar em tua presença, maravilhoso é poder te adorar, maravilhoso é tocar nas tuas vestes, maravilhoso é te contemplar, Senhor. 4 momentos: estar na tua presença, te contemplar, tocar nas suas vestes, estar aí. Me ajuda. Poder te adorar. Te adorar, poder te adorar. Tá bom, irmãos? Então louvemos junto, bem bonito pro Senhor. Tua glória enche a terra, tua glória enche os céus, tua glória enche minha vida, Senhor. Quão formoso és, Rei do universo, tua glória enche a terra e enche os céus. Sua glória enche a terra, sua glória enche os céus, tua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença, maravilhoso é poder te adorar,
Muito bem, irmãos. Queria convidá-lo então a abrir a sua carta na epístola que Paulo escreve aos Filipenses. Texto no qual nós meditaremos nessa noite. Carta que Paulo escreve aos Filipenses. Capítulo 4. Faremos a leitura nessa noite dos versos 1 ao 5. Na verdade, nós iremos caminhar por esse capítulo 4 nas próximas semanas, se o Senhor assim nos permitir, mas hoje apenas dos versos 1 a 5. Filipenses 4, 1 a 5 diz assim a palavra de Deus. Portanto, meus irmãos, amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei desse modo firmes no Senhor. Rogo a Evódia e rogo a Sintique, pensem concordemente no Senhor. A ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho. Também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Oremos, irmãos. Senhor, nós precisamos de Ti nesse momento, porque a Tua palavra está aberta diante de nós e pesa sobre nós a imensa responsabilidade de transmitir ao Teu povo aquilo que o Senhor tem para lhes dizer nessa noite. Que eu diminua, que o Senhor cresça e que as palavras dos meus lábios e que o meditar do meu coração sejam agradáveis na Tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Irmãos, queridos, amados e muito saudosos, como diz Paulo aí no versículo 1 do capítulo 4, por que trazer Filipenses hoje, nessa primeira noite, depois de 5 meses que nós estamos, ou que estávamos afastados? Porque Filipenses é a carta da alegria. Filipenses é a carta onde o apóstolo Paulo mais demonstra alegria e contentamento. Várias vezes durante a carta, ou pela carta aos Filipenses, Paulo expressará a sua alegria, o seu contentamento. E nós devemos nos lembrar que Paulo escreve essa carta por volta do ano 61. E que Paulo morreu, foi assassinado, degolado, muito provavelmente no ano 64. Então Paulo já estava aqui, nesse momento da história, próximo de sua morte, e já sofrendo vários dos castigos, várias das provações, das tribulações pelas quais ele teve que passar em sua vida. Tanto que Paulo escreve essa carta, a carta da alegria, na prisão. Essa é uma das epístolas da prisão, uma das 4 epístolas que Paulo escreve preso. E ainda assim, Paulo fala o tempo todo, ou por várias vezes, a respeito de alegria, de contentar-se, de estarmos felizes, de estarmos satisfeitos, enfim. Então eu trouxe, eu gostaria de compartilhar com os irmãos a respeito dessa carta, dessa epístola, para que nós também, uma vez atribulados, passando por lutas, passando por dificuldades, no momento de restauração, como nós cantamos aqui com o Ministério de Louvor no primeiro cântico, nós também possamos identificar qual é a verdadeira fonte da nossa alegria. Qual é a verdadeira razão da nossa alegria. De onde vem a minha alegria e a sua alegria, a alegria do crente? De onde ela vem? Então eu gostaria de compartilhar com os irmãos a respeito dessa mensagem que Paulo vai, então, nos deixar aqui. Como sempre fazemos, nós vamos caminhar pelos versos, explicando aquilo que Paulo queria dizer aos seus leitores originais, seus leitores da época, contextualizando para a igreja contemporânea, a igreja de hoje, e depois aplicando isso à nossa vida pessoal. Então vamos caminhar pelos versos e ver aquilo que Paulo tinha para mim e para você. Primeiro verso. Portanto, meus irmãos amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo firmes no Senhor. É muita informação
apenas num versículo. Nós poderíamos aqui, tranquilamente, com o mínimo de conhecimento, fazer um sermão de 3 pontos apenas nesse primeiro verso. É muita informação que Paulo está querendo. Paulo começa com a conjunção, portanto, trazendo os seus leitores, trazendo a todos nós, aqui no versículo 1 do capítulo 4, para aquilo do qual ele já vinha tratando, aquilo que ele já vinha falando. É como se Paulo dissesse, olha, tudo isso que eu estou dizendo a vocês, a partir de agora, a partir do versículo 1 do capítulo 4, portanto, dá-se por aquilo que eu já disse a vocês. E o que ele havia dito nos 3 capítulos anteriores? Ele havia dito que a igreja de Filipos enfrentaria oposição, enfrentaria os falsos mestres, enfrentaria as heresias que tentavam entrar pela igreja, enfrentaria tribulação. E Paulo, então, está os advertindo. Portanto, já que vocês terão que passar por tudo isso, a mensagem, o recado, a advertência que eu tenho para vocês é essa. Então ele começa, portanto, meus irmãos amados e muito saudosos. Irmãos amados e muito saudosos, porque Paulo havia plantado essa igreja de Filipos, para quem ele escreve agora essa carta. Ele e Timóteo plantaram essa igreja quando os irmãos vão se lembrar, lá em Atos, salvo engano, 16, na segunda viagem missionária de Paulo. Paulo já tinha feito todos os seus planos, todas as suas metas para ir para a Ásia, pregar o evangelho na Ásia, mas ele é constrangido por Deus a ir para a Macedônia. Lembram desse texto? Passa a Macedônia. Um varão lhe disse. Então ele vai à Macedônia, região onde se encontra Filipos, na região da Grécia, na Europa. Então, amados e muito saudosos, porque ele havia plantado e pastoreado aquela igreja quando da sua segunda viagem. Minha alegria e coroa. Minha alegria e coroa, porque aqueles irmãos eram, de fato, a alegria de Paulo. Porque Paulo havia pregado aqueles irmãos haviam se convertido e havia nascido ali em Filipos uma igreja séria, uma igreja cristã, uma igreja que dava a Paulo contentamentos. Ele vai usar aqui a expressão coroa, que é uma expressão muito popular na Grécia, onde se encontrava Filipos, a cidade de Filipos, que são aquelas coroas de louros que a gente vê nos filmes, né? Quando os competidores nas Olimpíadas chegam nas primeiras posições, eles ganham aquelas coroas. Então Paulo diz a ele, escreve aos irmãos, olha, vocês são a minha coroa, vocês são o meu prêmio, vocês são o meu contentamento. Aqueles por quem o evangelho chegou, ou que foram alcançados pelo evangelho, através da pregação de Paulo. E ele vai dizer então no finalzinho do versículo 1 aí, permanecei, queridos, desse modo, firmes no Senhor. Então, Paulo vai dar aqui um imperativo, uma ordenança, para que os irmãos de Filipos, os crentes que se converteram em Filipos, continuassem firmes no Senhor. Em meio a toda a tribulação, em meio a toda a dificuldade, que eles permanecessem firmes no Senhor. Os irmãos vão de notar que esses irmãos de Filipos estavam recebendo uma carta de alguém que estava preso. Então, qual era o pensamento que talvez pudesse vir à cabeça deles? De desânimo, de derrota, de desalento. Olha, o nosso líder, o nosso amado Paulo, que veio aqui, pregou o evangelho para nós, plantou essa igreja, está preso. E Paulo está dizendo, mesmo com todas essas circunstâncias, mesmo com todas as dificuldades que nós enfrentarmos, permaneçam firmes no Senhor. E aí no versículo 2, Paulo vai dizer assim, rogo a Evódia e rogo a Sintique, pensem concordemente no Senhor. Do que Paulo está tratando aqui no versículo 2? Muito bem, irmãos, Evódia e Sintique eram 2 irmãs da igreja de Filipos, e pela simples leitura no texto nós já entendemos que havia algum tipo de problema entre elas, que havia algum tipo de rixa, de dissensão entre elas. E Paulo, então, no versículo 2, faz mais do que um pedido. Ele podia pedir, mas não ordenar, até como líder e pastor daquela igreja, mas ele diz, eu rogo a vocês, eu clamo a vocês, para que vocês se mantenham juntas, para que vocês pensem da mesma maneira, para que não haja competição, para que não haja comparação entre vocês, que é o que muito provavelmente acontecia aqui nesse momento. Queridos, desde que o mundo é mundo, existem dissensões entre pessoas. Onde houverem 2 ou 3
reunidos em seu próprio nome, não no nome de Jesus, observem a ironia, no seu próprio nome, visando o seu próprio interesse, ali haverá discórdia, dissensão, comparação. Porque essa é a nossa natureza. Nós somos assim, nós nascemos assim. Nós nascemos em pecado, nós nascemos em iniquidade, em pecado nos concebeu nossa mãe. Então nós temos dentro de nós, dentro das inúmeras mazelas e dificuldades e manchas, corrupção que o pecado original nos fez, uma delas é o espírito rixoso. Uma delas é o espírito de competição. Foi assim com Adão e Eva. Foi a serpente que me deu isso aí. Aí Adão vira para ela, né? Foi a mulher que o Senhor me deu. Sempre existiu uma desarmonia, Caim e Abel, sempre existiu uma discordância, sempre houve rixas, sempre houve falta de harmonia, sempre houve esse espírito de estar sempre se comparando, brigando, competindo com o outro. E Paulo está advertindo então a essas duas irmãs que eram crentes. Paulo está escrevendo para crentes. Lá no finalzinho do bloco que a gente vai trabalhar hoje, nós vamos ver que ele diz, olha, vocês estão com o livro escrito na vida, com o nome escrito no livro da vida. Eram crentes, não eram ímpios. Eram pessoas que trabalhavam pelo Senhor. Se Paulo citou o nome dessas duas mulheres aqui, irmãos, é porque essas mulheres deviam prestar um grande serviço à igreja de Filipos. Eram mulheres operosas. Se tivesse SAF naquele tempo, eu arriscaria, dona Solange, dizer que essas mulheres estariam na SAF. Mas, por algum motivo, que não fica explicitado, essas mulheres, em algum momento, entraram num espírito de competição. E aí Paulo vai dizer a elas, olha, eu rogo a vocês, eu clamo a vocês, que vocês pensem concordemente no Senhor. Pensar concordemente no Senhor equivale a que vocês pensem do mesmo modo. Irmãos, acho que eu vou trocar esse microfone. Esse aqui está ligado? Ou está pior? Está apitando demais. Oi. Acho que esse está melhor. Obrigado, Rafael. Pensem concordemente, irmãos. Equivale a pensem da mesma forma. Trabalhem com o mesmo objetivo. Vocês estão trabalhando na igreja, eram irmãs. Vocês estão servindo ao Senhor. Vocês não estão trabalhando para vocês mesmos, não. Isso aqui não é um trabalho secular, isso aqui não é alguma coisa que você está competindo com alguém para ver quem se destaca. A obra é de Deus, a obra é do Senhor. Então todos têm que remar para o mesmo lado, todos têm que caminhar na mesma direção, senão a coisa não acontece. E Paulo vai além, irmãos. Quando ele escreve no Senhor, o que ele quer dizer de forma contundente, que às vezes passa por nós distraído no texto, é de que se nós estamos no Senhor, nós temos a mente de Cristo. Então, assim como já havia acontecido em Corinto, como Paulo já havia advertido em Corinto, Paulo está agora advertindo a igreja de Filipos. Olha, parem de competição dentro da igreja. Pensem na obra, pensem no macro. Parem de olhar para o próprio umbigo de vocês. Parem de pensar nos seus próprios interesses. Existe um plano muito maior, existe um projeto muito maior, que está muito acima dos nossos desejos pessoais, dos nossos interesses pessoais, daquilo que nós achamos que deve ou não deve ser. Nós não trabalhamos por nós mesmos, nós não trabalhamos do nosso jeito, existe uma maneira de trabalhar. E Paulo está rogando a essas duas irmãs amadas. Ele disse no versículo 1, vocês são amadas também. Elas fazem parte desse grupo. Pensem concordemente no Senhor, tenham a mente de Cristo. Um planta, o outro rega, mas é Deus quem dá o crescimento. Então as competições elas têm que ficar da porta para fora da nossa igreja, Paulo escrevendo. Lá fora, com os filósofos gregos aí que estão pregando para todo lado. Os helenistas. Aqui não. Aqui nós somos um corpo, cuja cabeça é Cristo. Esse é o ensinamento de Paulo à igreja de Filipos. Nós somos um corpo cuja cabeça é Cristo. Todos nós somos membros desse corpo e todos nós temos igual importância. Deus vai dar um dom para um, vai dar um dom para outro. Ele necessariamente não precisa dar o mesmo dom para todos.
ele não tem nenhum compromisso com isso, ele não prometeu isso a ninguém. Mas cada um com seu dom, com seu talento, se quiser ser útil ao reino, à igreja, será útil. E Paulo, então, faz esse apelo, irmãos, às irmãs Evódia e Sintique, que pensem concordemente no Senhor. No versículo 2, do capítulo 2, ele já vai entrar com esse assunto, ele já vai introduzir esse assunto, porque ele diz assim, versículo 1 e 2, se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tende o mesmo sentimento. Isso é pensar concordemente no Senhor. É todos remarem na mesma direção. É todos trabalharem na mesma direção. E Paulo, então, roga a essas irmãs que trabalhem dessa maneira, em prol do reino de Deus, e que deixem os conflitos, e que deixem as competições, e que deixem as rixas da porta da igreja para fora. Mas ele vai avançar. E no versículo 3 ele vai escrever assim: a ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Paulo vai, então, colocar, para que o ajude, uma vez que ele estava distante, preso em Roma, Paulo vai colocar, então, no seu pedido ou no seu rogo, por mudança de comportamento dessas duas irmãs, um terceiro irmão, um conselheiro, um pacificador. Então Paulo vai dizer, olha, eu vou pedir a ti, fiel companheiro de jugo, nós não sabemos quem exatamente é esse companheiro, esse companheiro de jugo, Paulo não cita. Existe aqui, irmãos, entre alguns comentaristas, a opinião de que talvez companheiro de jugo seja o nome da pessoa. Porque os irmãos sabem que muitas vezes, naquela cultura, o nome da pessoa traduzia aquilo que a pessoa fazia, aquilo que a pessoa era. Por exemplo, Sofia, né? Sabedoria, enfim. Então, talvez Císigo fosse o nome daquela pessoa, porque Císigo significa companheiro de jugo. Mas, enfim, nós sabemos que era um crente. E que Paulo pede a esse crente, companheiro de trabalho, para que ele junte as outras pessoas, os outros auxiliadores da igreja, para que se esforcem no Evangelho, e ele vai também colocar o nome de Clemente. Então, o que nós sabemos desses irmãos é que esses irmãos foram chamados por Paulo, convocados por Paulo para serem pacificadores. Irmãos, é nítido e claro que um dos problemas com quais o apóstolo Paulo, teve de lidar nas igrejas que plantou, e eu faço essa afirmação baseada no texto das suas cartas, foi lidar com ciúme entre irmãos. Foi lidar com rixa entre irmãos. Paulo tinha 1 milhão de inimigos fora das igrejas, Filipos, Coríntios, Gálatas, pregando o falso evangelho, né? Ó, Gálatas insensatos. Mas Paulo tinha um inimigo igual ou pior dentro das igrejas que ele plantou, que era o ego. E que era também, baseado aqui no versículo 3, os fomentadores de intriga. Fomentadores de intriga, tanto que ele precisava de gente para pacificar. Ele precisava de bombeiro. Porque naquele tempo, muito provavelmente, haviam muitos incendiários e poucos bombeiros. Então Paulo está rogando a esses homens, olha, sejam bombeiros. Viu que começou um conflito ali, viu que começou um problema? Não chega e joga mais gasolina, não. Taca água, apaga esse negócio. Acalma o povo. Ora com a pessoa. Dá um conselho. Irmãos, como a igreja precisa de pacificadores. De pessoas que têm uma palavra branda, uma palavra doce, uma palavra conciliadora. Aí fora, no mundo, a visão secular é de que nós precisamos vencer nossas lutas. Não é isso? Então a criança toma um cocão. Todo mundo sabe o que é cocão? Cascudo.
A criança toma um cascudo na escola e chega em casa e fala com o pai. Pai, eu tomei um cascudo na escola. O que o pai fala? Obviamente, estou falando de uma maneira geral, né, irmãos? O pai vira para ele e fala, amanhã você vai lá e vai dar 2 nele. Não é assim? Esse é o ensino. É um espírito de competição. É um espírito de levar vantagem em tudo. É um espírito de não levar desaforo para casa. É um espírito de não se submeter. E a palavra de Deus, a mensagem que o Senhor Jesus Cristo deixou à igreja de Filipos e a todos os crentes em todas as eras, é exatamente contrária a isso. É uma mensagem de ceder, é uma mensagem de te pediu a capa, deixa a túnica, é uma mensagem de pediu para andar 1 milha, anda 2, é uma mensagem de deu na tua face, do lado direito, oferece a face esquerda. Essa é a mensagem da cruz. Bem-aventurados serão os pacificadores, Mateus 5, Sermão do Monte. Bem-aventurados serão os pacificadores. E essa mensagem só pode ser dada, irmãos, a quem está no Senhor. Por isso que no versículo 2, ele vai deixar claro, vocês estão no Senhor. Então o que eu estou dizendo a vocês faz sentido na vida de vocês e pode ser feito por vocês. Porque eu tenho certeza que o nome de vocês consta do livro da vida, final do versículo 3. Então, amados, se nós temos o nosso nome no livro da vida, e o livro da vida, os nomes do livro da vida estão fechados desde a eternidade passada, todos os nomes já estão lá. Então, se o nosso nome está lá, João vai dizer isso, né? Lá em Apocalipse, que ele viu o livro selado, né? Fechado. Então, se o meu nome, o seu nome está lá, se o nome dos irmãos de Filipos estão lá, eles devem viver concordemente no Senhor. Eles devem viver em harmonia no Senhor. Eles devem ser pacificadores, assim como o Senhor Jesus o foi. Mas Paulo vai caminhar. E ele vai escrever no versículo 4, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Agora, Paulo não faz um rogo. Agora Paulo não faz um clamor. Agora Paulo dá uma ordem, aí é um imperativo, alegrai-vos. Eu estou mandando a vocês, alegrai-vos sempre no Senhor. Assim como eu já disse, a igreja de Filipos sofria com as heresias que tentavam entrar pela igreja, especialmente os legalistas, os libertinos, que afirmavam que os crentes no Senhor Jesus podiam viver a vida de uma forma mais leve, mais despojada, que não precisavam guardar a lei, enfim. Então, Paulo está ensinando, mais uma vez, à igreja, que a igreja deve se manter firme no Senhor. E, por conta disso, ela passava por várias perseguições, por várias lutas, por várias tribulações, muitos inimigos do lado de fora, muita dissensão e confusão do lado de dentro. Mas, ainda assim, Paulo diz, irmãos, alegrai-vos no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Sabe por que Paulo está fazendo por que Paulo está dando essa ordem de uma forma tão contundente para um povo que estava em sofrimento? Porque Paulo estava tentando ensinar a eles e fazer com que eles vissem que a alegria do cristão, ela não está posta em algo ou alguém. Que a alegria do cristão não está posta em circunstâncias. Que a alegria do cristão, ela não está posta naquilo que nós conquistamos, nas nossas conquistas, nas nossas aquisições, numa melhora social, numa melhora financeira, numa retomada de saúde, numa restauração de saúde, perdão, em alguém, num namorado, numa namorada, no esposo, no filho. A alegria do crente, ela deve estar em Jesus Cristo. Ela tem que ser, ela precisa ser Jesus Cristo. A obra redentora de Jesus Cristo na cruz do Calvário é que é o motivo, a fonte da nossa alegria. Então, se os cristãos de Filipe estão preocupados porque o seu pastor está preso, se os cristãos de Filipos estão preocupados por conta das confusões internas, se os cristãos de Filipos estão preocupados com as heresias que tentavam entrar, ainda assim se mantenham firmes no Senhor, concordemente no Senhor e alegres. E alegres. Paulo estava tentando fazer eles enxergarem, irmãos, que estar com Cristo é infinitamente melhor.
Paulo estava tentando fazer esse povo entender que, por maior que seja a nossa alegria, ou a alegria deles nessa terra, enquanto caminharem por essa terra, tudo aqui vai passar. Então nós não podemos depositar a nossa alegria em algo que é passageiro, que mais dia, menos dia vai-se embora. Pastor, nós não podemos então nos alegrar com o meu filho, com a minha esposa. Eu não posso me alegrar porque eu comprei um carro novo. Eu não posso me alegrar porque eu fui promovido, meu salário aumentou. Claro que pode, deve. É bênção do Senhor na sua vida. Mas a sua alegria, o motivo, a razão da sua alegria não pode estar depositada nisso, querido. Porque amanhã essa promoção vai embora, amanhã esse carro enferruja, amanhã a esposa, o filho são recolhidos por Deus. Estão entendendo o que Paulo está querendo dizer? Nós estamos aqui passeando, gente. Nós estamos aqui passeando. Sabe quando você... Vou tentar fazer uma comparação aqui, se ficar muito ruim, os irmãos se perdoem, porque ela veio aqui agora. Sabe quando você faz uma viagem muito longa, e aí você está lá longe da sua casa, cansado, e aí você pensa assim, não, mas o que me alegra, o que me anima, é saber que daqui a pouco eu estou lá em casa, vou tomar meu banho no meu banheiro, vou fazer um lanche, vou deitar na minha cama. Sabe como aquilo te enche de... Oh, não, agora dá para encarar 8 horas, 12, 10, vamos embora. É isso. Você estava sonhando com o seu lar, a sua alegria está lá no seu lar. A nossa alegria, a alegria dos crentes, ela precisa estar no Senhor, no nosso lar, nas coisas do céu, porque todas as coisas dessa terra são passageiras, são efêmeras, vão desaparecer como a neblina. Podemos nos alegrar, mas elas vão desaparecer como a neblina, mais dia menos dia. E Paulo vai encerrar, então, esse bloco que nós nos propusemos hoje, escrevendo no versículo 5, seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. O que Paulo quer dizer com isso? Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. De que os crentes de Filipe deveriam viver uma vida de mansidão, uma vida de domínio próprio, uma vida de calmaria, de que eles deviam ser moderados, e moderados aqui você pode trocar por mansos, por humildes, por pacientes, por tranquilos. Então o que Paulo está dizendo aqui é que nós devemos, os crentes de Filipos devem viver uma vida de moderação, de tranquilidade, de paz. Lembra lá do versículo 2? Os crentes de Filipos deviam ser pacificadores, deviam ser bombeiros, deviam ser mansos, deviam ceder, deviam parar de viver cada um puxando para um lado. E aí, no finalzinho do versículo 5, ele vai dizer por que nós devemos viver assim, ou por que os crentes de Filipos deviam viver assim. Porque perto está o Senhor. Então, os crentes de Filipe deviam viver com moderação, com paz, com tranquilidade, com mansidão, porque eles estavam no Senhor, concordemente no Senhor, porque eles estão com o livro escrito no livro da vida, e porque perto está o Senhor. E aí, o perto está o Senhor, nós podemos admitir de duas maneiras. Perto está o Senhor no sentido da escatologia, da volta de Jesus, ou perto está o Senhor no sentido de alento, de proximidade do Emanuel, Deus conosco, que está caminhando aqui lado a lado com aqueles que creem no seu nome. Então, qualquer uma das duas vertentes que nós formos, o texto não perde nada. O texto não perde nada. Então, nós devemos ser moderados, para não correr o risco de falar uma e ser a outra, que estava na mente do autor. Vamos nas duas, então. O cristão de Filipe devia ser moderado, manso, porque perto está o Senhor, a volta do Senhor. Então, nós devemos estar vigilantes, nós devemos estar atentos, como as virgens lá da parábola. Nós devemos viver o dia de hoje como se fosse o último dia, porque um dia vai ser mesmo. Nós devemos viver o dia de hoje com a expectativa da volta de Cristo, Maranata, mas, por outro lado, nós devemos também ser mansos, moderados, que é a palavra que está aí,
Porque perto está o Senhor, porque o Senhor está conosco, lutando as nossas lutas. Porque o Senhor está conosco, caminhando conosco, fazendo com que nós vençamos as tentações, as nossas batalhas, o nosso eu, o nosso ego, a nossa vaidade. Então, perto está o Senhor, em uma ou em outra situação. Então, nós devemos ser sóbrios, temperantes, equilibrados. Nós devemos ter domínio próprio, serenidade. Irmãos, Paulo está dizendo para os crentes de Filipos, vocês não podem ser iracundos. Vocês não podem ser brigões. Vocês não, irmãos. Vocês não. Como que eu digo para alguém que eu sou imitador de alguém, e esse alguém a quem eu digo imitar é alguém conhecido, uma das suas principais características enquanto andou pela terra, era ser manso, humilde, um servo sofredor, e aí eu digo que sou imitador dele, e vivo em rixa, e vivo em briga, e vivo em picuinha. Como que é o nome disso? Então Paulo está dizendo, dentro da igreja não, irmãos. Dentro da igreja não. Dentro da igreja não. Dentro da igreja nós devemos viver uns para os outros. Dentro da igreja nós devemos viver apoiando uns aos outros, encorajando uns aos outros, nos alegrando com as conquistas dos outros e nos entristecendo com as derrotas dos outros. Porque perto está o Senhor, porque nós temos o nosso nome escrito no livro da vida, porque nós estamos no Senhor. Porque nós temos, volta lá para o versículo 1, pensar concordemente no Senhor. Nós temos, o que Paulo vai dizer lá em 2 Coríntios, que nós temos? A mente de Cristo. Então nós devemos pensar e viver com a mente de Cristo. Perto está o Senhor. Tem um texto de Tiago, eu anotei no meu esboço aqui e escrevi assim, não deixar de ler. Então é porque é importante mesmo. Tiago 5, versículos 7 e 8. Está escrito assim, não precisa ir até lá se não quiser. Tiago 5, 7 e 8, está escrito assim, sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Versículo 8, sede vós também pacientes, e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Então sejam pacientes, fortaleçam o coração de vocês, porque a vinda do Senhor está próxima. Muito bem, irmãos, eu gostaria então de concluir essa mensagem trazendo uma aplicação, uma contextualização para a igreja de hoje, uma aplicação para a nossa vida pessoal. Se os nossos irmãos de Filipos viviam em meio a perseguições, nós, cristãos, vivemos de igual modo. Os nossos dogmas, os nossos valores são desafiados e escarnecidos diariamente. E muitas vezes nos assemelhamos a fanáticos. Muitas vezes as pessoas nos comparam como fanáticos. São os nossos inimigos que estão aí fora. Ou, deixa eu melhorar essa frase, são atitudes inimigas que estão aí fora. Mas devemos manter a firmeza no Senhor para não nos deixar levar pela maldade de nossos perseguidores e para vencer os inimigos que vêm de fora. Mas precisamos também manter a unidade, pensar concordemente no Senhor, pensando no reino, na expansão do reino, na glória do nome de Deus e não na glória do nosso próprio nome, para que a cidade de São Borja seja, então, de fato, evangelizada, transformada, e para que nós possamos ensinar às pessoas o verdadeiro evangelho da graça do Senhor Jesus. Então nós precisamos ser, ou viver, alegres, com a nossa alegria colocada não em circunstâncias, em algo ou em alguém, mas com a nossa alegria totalmente depositada em Jesus Cristo. Nós devemos ser moderados, calmos, apaziguadores, pacificadores, porque é isso que o Evangelho exige de nós. E nós devemos nos mantermos vigilantes, porque perto está o Senhor. Eu gostaria de finalizar essa mensagem deixando
duas perguntas retóricas, não precisam responder. A primeira delas é: o que te mantém firme? O que te mantém firme? Não vale resposta pronta, tá? Jesus. É para responder com o coração, para você mesmo, mas com o coração. Ou, pelo menos, se questionar e pensar depois sobre isso. E a segunda: qual é a razão da sua alegria? Qual é a razão da sua alegria? Tudo quanto acontece na minha história e na sua história serve como preparação para aquilo que há de vir. Nada do que nós temos, somos, pensamos, tem um fim em si mesmo. Nada é para quê? Tudo serve como preparação para aquilo que há de vir. Então deixemos de lado nosso ego, nossa vaidade, nossos desejos e pensamos única e exclusivamente, enquanto crentes, firmados no Senhor, com os nossos nomes no livro da vida, pensamos unicamente na glória do nome do Senhor Jesus. Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 11, vai dizer: porque dele, para ele, por meio dele, ou por meio dele e para ele, são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Queria convidar vocês a se colocar de pé mais uma vez. Nós vamos orar entregando, então, essa mensagem. Logo depois rogaremos a bênção do Senhor sobre a sua vida. E logo depois procederemos a alguns rápidos avisos. Oremos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, quão maravilhoso em toda a terra é o teu nome. Nós, o teu povo, que se chama pelo teu nome, se coloca diante do Senhor nessa noite, mais uma vez em comunhão, mais uma vez no ajuntamento. E queremos demonstrar ao Senhor a nossa gratidão por nos permitir estarmos novamente aqui, com os irmãos, na companhia dos irmãos, gozando de boa saúde e tendo o privilégio de poder te adorar, Deus, na beleza da sua santidade. A tua graça, Deus, vale mais do que a vida. Nós somos gratos ao Senhor pela tua palavra, que nos exorta, que nos edifica, que nos instrui, que nos alerta, mas que também nos consola. Muito obrigado, Deus, pela sua instrução. Muito obrigado, Deus, por nos lembrar de que nós fazemos parte de um grande plano, um plano macro, e que nesse plano macro, um vai plantar, o outro vai regar, mas a obra é do Senhor. Se algum nome precisa ser glorificado nessa obra, é o seu nome, não o nosso. Os dons e talentos que temos porque o Senhor nos deu. Então nós somos gratos ao Senhor por isso, Deus, por nos usar na tua obra. E pedimos ao Senhor que levante no seio da tua igreja pessoas que pensem concordemente no Senhor, pacificadores. Que o Senhor levante no seio da tua igreja pessoas que tenham a disposição de servir ao Senhor, com o seu trabalho, com o seu labor, com a sua vontade, com a sua boa vontade, com a sua saúde. Pessoas que, assim, para usar uma expressão que Paulo usa, pessoas que se gastem por conta do teu evangelho, porque o Senhor se gastou por nós. Cuida do nosso coração, Deus, que é enganoso e que é desesperadamente corrupto. Mas nós cremos, e isso nos serve como alento e como encorajamento, de que a boa obra que o Senhor começou em nós, o Senhor há de completá-la até o dia de Cristo. Muito obrigado, Senhor, pela vida de cada um que está aqui, por aqueles que nos acompanham pelas nossas redes sociais, que o Senhor os assista em todas as suas necessidades. Essa é a oração que nós fazemos, pedindo ao Senhor que nos conceda uma noite de descanso, uma semana de paz, de saúde, de boas notícias. Que o Senhor abençoe e guarde os nossos irmãos que ficaram em casa, nossas crianças que ficaram em casa, nossos idosos, aqueles que estão em grupo de risco. Que a tua graça e misericórdia também os alcance e os assista. Essa é a oração que nós fazemos no nome, pela mediação de Jesus Cristo. Amém. Agora, amados irmãos, povo de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai,
e que as doces e ternas consolações do Espírito Santo sobre vós repousem, sobre vós permaneçam, capacitando-nos a aguardar com alegria. Alegrai-vos no Senhor, com esperança, com júbilo, com harmonia, a volta daquele que prometeu e virá buscar a sua igreja. Maranata, vem, Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Podeis assentar, irmãos? Gostaria mais uma vez de agradecer, então, a todos que nos acompanham nessa noite, a todos que se dispuseram a estar aqui conosco nessa noite, e gostaria, então, de proceder a alguns rápidos avisos. Gostaria de lembrar, o Ministério, o Departamento Infantil me pede para lembrar, que no próximo dia 1º, no próximo dia 5 de setembro, haverá mais uma edição da Culinária Criativa. Se nós permanecermos sob bandeira vermelha, laranja, continua online, não é isso? Caso haja alguma mudança nesses dias, nos próximos dias, há a possibilidade de fazer, então, presencial, nós vamos avisar. Então, esse é o aviso do Departamento Infantil. A SAF pede às irmãs da SAF que permaneçam 2 minutinhos, para que ela possa dar um rápido aviso. Nós não podemos nos ajuntar, então vai ser um aviso bem breve mesmo que ela vai dar, mas que é pertinente, necessário e urgente. Esse é o aviso da SAF. O Conselho, por meio do seu secretário, convoca os irmãos, homens, para que estejam aqui no próximo sábado, às 9 da manhã, para que nós iniciemos uma obra urgente que precisamos iniciar, uma obra de construção. Os irmãos que estiverem disponíveis, então, para nos ajudar, porque nos ajudando, os nossos custos com mão de obra, obviamente, diminuirão. Mais algum aviso? Queria agradecer muito a todos, agradecer muito à nossa equipe de filmagem, de edição. As pessoas têm se esforçado muito para que a gente consiga colocar esses vídeos, esses cultos à disposição dos irmãos. Então, que Deus abençoe a cada um, abençoe a todos que estiveram aqui, que Deus nos dê uma semana de vitória em Cristo, uma semana no Senhor. Muito obrigado, uma boa noite a todos.